Bom, e uma pesquisa do IBGE mostrou melhorias nas condições de vida das famílias brasileiras de 2008 a 2018. Quem tem os detalhes dessa notícia é o nosso repórter David de Tarso, que está com a gente novamente aqui no Jornal da Manhã. David, esse número melhorou então aqui no Brasil? Exatamente, Paula. Mais uma vez, muito bom dia a todos que nos acompanham pelas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Pois é, mas o recorte é feito entre 2008 e 2018, um período pré-pandemia. Se a gente observar que a pandemia começou em março de 2019 em todo o mundo e deixou a situação das famílias brasileiras muito complicada. Muitas pessoas perderam o emprego e entraram, então, para a linha da pobreza. Mas, nesse recorte feito entre 2008 e 2018, foi constatado que o percentual de pessoas que fazem parte da pobreza, que estão em situação de pobreza, caiu de 44% para 22%, ou seja, reduzido aí a metade realmente nesse percentual, nessa pesquisa realizada pelo IBGE. Esse levantamento, ele avalia 50 itens, como por exemplo, se as pessoas conseguiam arcar com as suas contas de gás, de energia, de água, o acesso à educação também, que foi um item bastante observado e que as famílias conseguiram, gerar mais escolaridade às crianças, aos jovens, o que aumentou também o nível de empregabilidade, saindo da faixa da pobreza, se passa a coleta de lixo onde a pessoa mora. Então, todos esses itens são observados, 50 ao todo. Se as pessoas que responderam aos questionamentos tiverem ali, fizerem parte de 16 itens, então elas entram para essa faixa da pobreza. Mas, nesse recorte feito entre 2008 e 2018, representou ainda que 46 milhões de brasileiros faziam parte, então, dessa linha da pobreza, estavam em situação de pobreza. Agora, esses percentuais, então, podem mudar por conta da pandemia, conforme eu afirmei ainda há pouco. Mas, nesse recorte desses 10 anos, até 2018, também foi observado que o percentual foi reduzido significativamente no Nordeste, com 15 milhões de pessoas a menos vivendo em situação de pobreza. Já em situação de vulnerabilidade, aquelas pessoas que são vulneráveis a entrar na linha da pobreza, o percentual também diminuiu de 82% para 63%, representando pouco mais de 130 milhões de brasileiros. Agora a gente segue observando para verificar quais serão os próximos levantamentos do IBGE para saber se aumentou ou não as pessoas que vivem em situação de pobreza depois do período de pandemia. Afinal, muitas famílias ainda não conseguiram se restabelecer. Eu volto com vocês aí no estúdio por enquanto. É isso aí, David Tarso. Vamos seguir acompanhando principalmente esses números pós-pandemia. Muito obrigada mais uma vez. E agora, para comentar este e outros assuntos aqui no Jornal da Manhã de hoje, temos aqui Nelson Kobayashi nos estúdios aqui da Jovem Pan também. Nelson, muito bom dia a você. Já vou emendar minha pergunta aqui. A gente viu na reportagem do David de Tarso esse número da pobreza aqui no Brasil cair, principalmente entre os anos de 2008 e 2018. Mas e depois do período pós-pandemia? Será que esse número volta a subir novamente? Olá, muito bom dia, Paula Nobre, Carlos Aros, toda a audiência do Jornal da Manhã. A gente tem uma crescente nos últimos anos pós-pandemia. Desde 2001, 2022, os índices que nos indicam uma melhora na nossa situação econômica são positivos. Nós tivemos um PIB muito bom, nós tivemos uma situação de desemprego melhorando ano após ano e, aliás, até agora nós temos colhido os bons frutos de uma política que pretendia restabelecer a situação econômica. É claro que esses números apresentados pelo IBGE em relação à pobreza no Brasil são números muito bons, positivos. Nós diminuímos de 44% para 22% a faixa da pobreza, as pessoas que estão na faixa da pobreza, e isso nos mostra que o brasileiro e o Brasil é um país de fato abençoado, porque mesmo com tantas denúncias de corrupção, tantos serviços mal prestados, que são índices que entram na base de cálculo desta estatística, ainda assim o brasileiro tem melhorado a sua condição. Agora imagine só se nós tivéssemos um Estado que oferecesse condições de empreendedorismo, investimentos em inovação, tecnologia, desburocratização e que desse ao cidadão condições de melhorar a sua condição sem depender necessariamente de um Estado que, vez ou outra, em vez de ajudar, atrapalha o cidadão brasileiro no final das contas.
Isso é importante, né, Koba? Bom dia para você, porque a gente olha esses números, né, o levantamento do IBGE, mas a gente também precisaria fazer uma radiografia e olhar outros indicadores, como, por exemplo, a oferta, né, o acesso a saneamento básico, a oferta de conectividade a regiões do Brasil que ainda não tem uma cobertura com 3G decente. Enquanto em algumas cidades, algumas capitais, a gente já está discutindo a cobertura da rede 5G. O saneamento é um desafio no Brasil de dimensões continentais. A gente não tem, muitas vezes, a mobilidade pensada para fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida nos seus deslocamentos. São longas horas de deslocamento de casa até o trabalho, do trabalho até em casa. E isso, no limite, tem um impacto na saúde dessas pessoas. Ou seja, esse número, ele é o começo de algo positivo, mas ele precisa ser acompanhado também de um entendimento do Estado, e aí, sim, o Estado precisa ser efetivo, né, para poder fazer com que esse tipo de acesso chegue para que essas pessoas possam gozar de uma vida muito melhor. Bem observado, Aros, porque o saneamento, como o exemplo que você citou, entra também na base de cálculo dessa qualidade de vida, que é o que faz o IBGE chegar à conclusão se uma pessoa está na faixa da pobreza ou não. Então, por exemplo, se nós melhorássemos a condição de saneamento básico em todo o Brasil, nos locais onde ainda não tem água potável e esgoto para a população, que é um número gigantesco de cidades, municípios, regiões, povoados que não têm esse acesso a uma condição mínima de qualidade de vida, nós já diminuiríamos consideravelmente, provavelmente, esse número de 22% que estamos nessa faixa de 2018, que é o último número que nós temos. Além disso, é claro, como você fala de conectividade, de dar acesso a rede de telefonia e de internet, nós estamos falando de acesso à informação, no final das contas. E acesso à informação é também educação, é aprimoramento técnico, é melhoria na qualidade do serviço que essas pessoas podem oferecer ao mercado de trabalho. Isso, consequentemente, daria a ele uma maior renda também, um maior salário, uma maior remuneração nos serviços que ele pode ou não prestar. Ou seja, veja como o Estado é importante para poder ajudar um cidadão a melhorar a sua qualidade de vida no final das contas e dar a ele um novo horizonte. E é claro que quando dá a um pai de família uma melhor condição, isso reflete necessariamente nas próximas gerações, nos filhos dessas pessoas e nas pessoas que estão à sua volta. Está aí a importância do Estado de se preocupar com a qualidade de vida do cidadão brasileiro para que esse número caia cada vez mais e a gente melhore enquanto cidadania. E nessa fala do Koba fica clara a importância de a gente fazer a distinção entre o que é uma visão de Estado e o que é uma visão de governo. O Estado faz planejamento de longo prazo, ele olha para o futuro, ele está olhando para as próximas gerações, né? Quando a gente olha um indicador como esse. O governo está olhando a política, está olhando a gestão, está tentando a sua permanência, né, a reeleição ou fazer um sucessor. São outras, as duas estão ligadas à gestão, à administração, mas uma tem uma orientação e a outra caminha num outro lugar. A gente precisa de que o Estado seja efetivo e com visão de Estado, com projeto de país. E quando a gente tem um número como esse, a gente tem que comemorar, evidentemente, mas comemorar com a lucidez de que há muito ainda para ser percorrido. O Koba volta daqui a pouquinho aqui no Jornal da Manhã.